Ora, vamos falar então sobre esta vulnerabilidade que é muito importante, muito usada, muito explorada, que é o Buffer Overflow. Ehm, Pronto, vou falar um bocadinho sobre a relevância do Buffer Overflow. Eh, Para se perceber o Buffer Overflow temos que perceber o funcionamento do stack, e depois aqui iremos ver então como é que ocorre o Buffer Overflow. De facto, o Buffer Overflow é, pronto, das três vulnerabilidades que a gente aqui fala, é a mais antiga e é das vulnerabilidades mais antigas aqui do software. De facto, acontece quando há um overflow do stack, ou um transbordo do stack, dessa estrutura que é usada nas subrotinas, e esse transbordo do stack vai permitir fazer uma série de coisas. Desde logo fazer com que o programa salte para uma determinada rotina que não era suposto fazer, e podemos inclusivamente fazer com que o programa execute código que nós próprios introduzimos. E eu consegui fazer isso, conseguimos que o programa faça tudo o que a gente quer. Se o programa estiver a ser executado se este programa vulnerável estiver a ser executado com um utilizador que tem bastantes privilégios, como sendo o root, nós conseguimos ter completo acesso ao sistema, como root, está bem? Esse que foi descoberto já desde 1972. Estão a ver há quantos anos é que isto já está? Quase 50 anos. Apesar disso, continua a ser ativamente explorado, ficou muito conhecido aqui com Morris Worm em 1988, e depois há aqui um artigo em 96, muito conhecido, que era Smashing the Stack for Fun and Profit, e que é muito interessante explicar aqui o Buffer Overflow. O Buffer Overflow afeta linguagens de programação de baixo nível, como o C, C++, Assembly, está bem? O que acontece é que nós temos muitas rotinas que são desenvolvidas nestas linguagens de baixo nível para que o desempenho seja o mais eficiente, o mais rápido possível. Consegue-se escrever código em C, C++ e Assembly, que é mais rápido do que Managed Code, sendo C#, Java, etc. Está bem? Estas vulnerabilidades são muito comuns e são muito comumente exploradas, não é? É nesse sentido que eu quero dizer. Aparece aqui no terceiro lugar, aqui 2011, do Common Weakness do SANS Top 25, aqui dos Top 25 Most Dangerous Software Errors, e das vulnerabilidades encontradas correspondia a cerca de 1/5, está bem? Portanto, aparecem muitas vulnerabilidades, e que a questão é quando afetam serviços, afeta logo muitos serviços. Olha aqui alguns ataques conhecidos, muito conhecidos. Foi este de 1988 de Morris Worm, que na altura terá afetado cerca de 10% da internet. A internet não era muito grande na altura, cerca de 6.000 servidores, mas afetou 10%. Em 2001 havia aqui um outro worm do PodRed, que afetou 359.000 vítimas em 6 dias. SQL Slammer, embora se chame SQL, era uma vulnerabilidade de Buffer Overflow no SQL Server. Em 2008 também um muito conhecido, o Conficker, que afetou 15 milhões de computadores em poucos meses. E se calhar uns que conhecem mais são estes jailbreaks da Xbox, PS2, PS3, a Wii, iPhone, iPad, inclusivamente até Androids, etc. Tá bem? Normalmente quando se consegue cracar um
estes dispositivos está-se a explorar, ou estão-se a explorar buffers overflows. Também muitas correções de vulnerabilidade que vocês veem nos sistemas operativos que usam, quer seja o Windows ou Mac, até mesmo Linux, nos browsers de internet que usam, muitas vezes até em plugins, muitos deles são buffer overflows que estão a ser explorados, está bem? Se vocês virem, por exemplo, quando estão a executar um programa e ele crasha, ele estoura, muitas vezes aí é por causa de um buffer overflow. Não é que tenha sido um ataque, foi algo, uma corrupção de memória. E quando há esta corrupção de memória, tipicamente é uma situação em que depois pode-se vir a ser desenvolvido código que explore essa corrupção de memória de modo a tirar daí benefícios, está bem? Eu aqui só pus alguns, está bem? Porque isto aqui estão sempre a aparecer notícias baseadas em buffer overflows. Ok, um outro ataque que também foi muito difundido nas notícias foi o Stuxnet. Na central iraniana, central nuclear iraniana. E já foi cerca de 2009, 2010. Pronto, é só para verem que este tipo de problemas pode afetar depois sistemas físicos que são controlados por software e que esse software pode ter bugs, neste caso foi a exploração de um buffer overflow. Também, se nós pensarmos aqui na internet das coisas, em que temos pequenos dispositivos que têm que ser muito eficientes, têm poucos recursos, podem consumir pouca bateria, muitas vezes também sofrem de problemas de buffer overflow que poderão ser explorados, está bem? Ora, então que já vimos aqui assim um rápido overview de problemas derivados do buffer overflow, vamos então tentar perceber como é que funciona a memória. Eu vou usar como base o x86, está bem? Para simplificar, e vamos ver como é que funciona o stack. Ora, então para já, vejam aqui como é que é a organização da memória de x86, em que eu tenho a memória baixa aqui em cima e a memória alta ali em baixo, está bem? Pronto, na memória baixa temos o kernel do sistema operativo. Vocês sabem que depois cada programa está mapeado, mas portanto é nessa situação que nós estamos aqui a apresentar isso. Ok, normalmente aqui neste endereço de memória iniciam-se as instruções do programa. Ao fim e ao cabo, o programa, quando é lido do disco para a memória, é onde ele fica armazenado. E estas instruções do programa são só de leitura. Portanto, isto aqui é o código máquina do programa, né? Pronto para ser executado pelo processador. Logo a seguir às instruções do programa, temos os dados estáticos, que já estão inicializados. São aquelas variáveis globais que na realidade não são variáveis, que não podem ser alteradas, está bem? São valores constantes globais. A seguir, temos aquelas, aqui sim, variáveis globais que podem ser inicializadas. Pronto. Isto aqui é aquilo que o nosso programa usa para funcionar. Entretanto, o nosso programa pode ter várias subrrotinas, procedimentos ou funções, são subrrotinas, tem várias subrrotinas, e essas subrrotinas,
quando são executadas, vão necessitar de memória para guardar as suas variáveis locais. Não é? Quando a gente chama uma determinada subrotina e essa subrotina necessita de manipular variáveis, essas variáveis têm que estar na memória em algum local. Pronto. O local onde essas variáveis ficam é o stack. Então, se eu tenho o programa a ocupar estas posições de memória, daqui para cima, o stack, a gente põe-o aqui mais encostado possível à memória alta e ele vai crescendo da memória alta para a memória baixa. Portanto, vai ocupar todo este espaço de memória livre. Bem. Portanto, isto aqui é o stack que é usado para armazenar as variáveis locais das subrotinas. É para isso que o stack é usado, está bem? Para além do stack, ainda há uma outra necessidade, que é, se eu necessito de alocar memória à qual eu não sei à partida quanta memória é que eu vou precisar. E então, para situações desse género, e que normalmente até é muita memória, que em C se usa o malloc para alocar e o free para desalocar, isso aí é colocado no heap. Então o heap é para essas estruturas de memória. E também há a exploração deste buffer overflow, que é o heap overflow, está bem? Ok, então o heap, já que o stack está a crescer da memória alta para a memória baixa, o heap cresce a partir do programa em direção ao stack, está bem? E assim, desta forma, estas estruturas de memória acabam por otimizar a utilização do espaço de memória livre, está bem? Ora, nós não nos vamos aqui debruçar sobre o heap, embora seja muito interessante. Vamos debruçar sobre o stack. Como podem ver, cresce da memória alta para a memória baixa. E, mais uma vez, serve para armazenar as variáveis locais das subrotinas. Ora, para gerir o funcionamento do stack, o processador usa alguns registros, está bem? Eu tenho aqui os registros da arquitetura x86 e já vos digo que nós vamos estar interessados nos registros ESP, EBP e EIP. Tá bem? Aqui é o Instruction Pointer, o EIP, o EBP é o Base Pointer do stack e o ESP é o Stack Pointer. Vamos ver. Ora, isto aqui são registros do processador, portanto vocês sabem que o processador tem aquele conjunto de registros para poder gerir a execução dos programas, é memória do próprio processador. E temos aqui, estes registros são muito importantes para nós. Eu se começar a falar aqui do Instruction Pointer, este aqui é um registro de facto muito importante e fundamental porque aponta para o endereço da próxima instrução que está a ser executada. Portanto, o processador vai executando as várias instruções do programa. E como é que ele sabe qual é a instrução que ele vai executar? Ele vai ver o seu Instruction Pointer. Onde é que está a apontar isso? Exatamente, este Instruction Pointer aponta para uma determinada posição de memória e o processador vai a essa posição de memória ler os opcodes para os executar. Pronto, e quando executa essa instrução, o Instruction Pointer vai apontar para a instrução seguinte. Fica a apontar para a instrução seguinte, está bem? É fundamental para a execução de um programa. Os outros registros, tenho aqui o Base Pointer, que aponta para a base do stack, e o Stack Pointer, que aponta para o endereço superior do stack, está bem? Reparem que o endereço superior do stack, na realidade, em termos de memória, é o endereço mais baixo, mas depois a gente vai ver isso. Ora,
Também há aqui um detalhe que também é relevante, que o x86 é Little Endian, que armazena o byte de menor peso no endereço mais baixo e de maior peso no endereço mais alto. Depois vamos ver isso na organização da memória. Mas vamos então ver aqui o stack. Ok. Provavelmente vocês ainda se lembram disto, que é uma estrutura last in, first out. O último a ser lá colocado é o primeiro a sair, né? É uma pilha. Aspectos importantes, como eu já disse, o topo do stack é apontado pelo registro que o ESP, que é o stack pointer, tá bem? E a base é apontada pelo EBP, base pointer, também o base pointer do stack. Também já vi que ainda se lembram que o push é uma instrução máquina que coloca um valor no stack. De facto, ele coloca um valor no stack e avança com o stack pointer. E o pop remove também um valor do stack, na realidade, lê o que lá está e também move o stack pointer para baixo em termos de interesse, está bem? Eu tenho aqui um esquemazinho que se calhar ajuda a clarificar isso. Ora, então, pronto, então, supondo aqui uma estrutura de memória, portanto aqui só tenho a dizer isto é memória baixa e memória alta, aqui o ESP, na realidade o que indica é que o ESP está a apontar para este endereço, e aqui o EBP, que é o base pointer, está a apontar para este endereço, está bem? E entre o ESP e o EBP, nós temos o stack frame. O stack frame, que é aquela quantidade de memória que está reservada a uma subrotina, está bem? Ou seja, neste stack frame é onde estão armazenadas na memória as variáveis locais daquela subrotina. Tá bem? E reparem que isto é importante, muito importante perceber como é que isto funciona, porque passa-se o seguinte: imaginemos um programa pode ter uma dúzia de subrotinas, mas eu não tenho uma dúzia de EBPs e de ESPs. Só tenho um EBP e um ESP. Então, como é que o processador consegue gerir essa tal dúzia de subrotinas que aquele programa tem, quando só tem um único registro que aponta para o base pointer do stack, para a base do stack, e um registro que aponta para o topo do stack? Estão a perceber? Como é que ele consegue fazer isto? Ora, é muito importante então perceber como é que o stack é criado e como é que é libertado, usando estes dois ponteiros, somente estes dois ponteiros. Aqui a questão está no seguinte, é que, embora o programa tenha 12 subrotinas, só uma delas é que está a ser executada de cada vez. E como só uma delas é que está a ser executada de cada vez, eu de facto, o meu EBP e o ESP só estão a delimitar o stack frame daquela subrotina, daquela que está a ser executada naquele momento. Ok, estão a perceber? Reparem, eu não quero entrar aqui no programa se tem threads, porque isso aí cria-se outro mapeamento de memória, está bem? Portanto, aqui a questão é essa: um programa tem várias subrotinas, mas só uma é que está a ser executada num determinado momento. E o EBP e o ESP vão delimitar o stack frame, onde estão as variáveis locais da subrotina que está a ser executada. Está bem? Também, se repararem, entre o stack frame de uma subrotina e o stack frame de outra subrotina, eu tenho aqui o armazenamento do
instruction pointer. O que é um instruction pointer? É aquele ponteiro que aponta para onde, qual é a próxima instrução a ser executada. Ok, e para já ainda não expliquei nada de porque é que isto funciona desta maneira, está bem? Vamos tentar perceber como é que isto funciona. Vamos supor que eu tenho aqui, do lado esquerdo, o meu código do programa. Tem um main, que a certa altura vai chamar uma função, a função 1, depois executa mais código e depois chama a função 3. Pronto, depois até termina. Depois tenho aqui noutra zona de memória o código da função 1. Da função 1, executa código, a certa altura ainda vai chamar uma outra função. Dentro da função 1, eu ainda vou chamar uma outra função, que é a função 2. Também vai executar código e depois retorna. Já sabem que então a ideia vai ser como? Então, se eu for o processador, tenho que ter aqui o instruction pointer a apontar para o início do meu main. E este ponteiro vai andar, a saltar daqui para a frente, não é? Ele a certa altura vai chegar aqui à função 1, vai saltar para aqui, a certa altura chama a função 2, vai saltar para aqui, retorna à função 2, volta para aqui, continua, retorna da função 1, salta para ali, vai chamar a função 3, tem que saltar para aqui, retorna da função 3, volta para ali, até chegar ao fim do main. Está bem? É este aquilo que a gente espera que aconteça, não é? E mais uma vez, só temos um único registro, que é o instruction pointer, que vai ter que andar aqui para fazer este percurso todo, está bem? Ora bem, isto aqui é a memória do programa. Mais uma vez temos aqui a memória baixa e ali a memória alta. Aqui, andando mais pela memória alta, lá mais para cima, a certa altura temos o stack, que eu representei aqui do lado direito. Está bem? O stack, cá está a memória baixa, lá para baixo teríamos o programa, pronto. E então, eu já aqui desenhei o stack frame do main, porque o main também necessita o main também pode ter variáveis locais, certo? Pronto. Então, cá temos o base pointer do stack, o stack pointer, vou chamar base pointer e o stack pointer, e entre o base pointer e o stack pointer tenho aqui as variáveis locais do main. Está bem? Ainda temos também aqui o EBP do stack frame da função que chamou main, porque na realidade o main não é a primeira coisa a ser executada num programa, ainda há aqui código anterior que é feito e depois salta para aqui. Bem, ok, o que é que eu vos vou mostrar agora? Vou-vos mostrar como é que isto funciona, está bem? E vou-vos mostrar como é que isto funciona passo a passo. E nós só temos estes 3 registros, EIP, ESP e EBP. E com estes 3 registros eu tenho que conseguir gerir todos estes saltos para funções e retornos e guardar variáveis locais e, portanto, vamos ver de que forma é que isto se processa, está bem? Ora, então, eu vou avançar com a EIP e agora cheguei aqui a um ponto que vai fazer o call, na realidade é o call da função 1, vou chamar a função 1. Ora bem, vejam o que é que vai acontecer. Eu para chamar a função 1, para já, qual vai ser a próxima instrução a ser executada? O meu EIP vai ser a primeira linha da função 1. Vai saltar para a função 1, exatamente. Mas depois de executar a função 1, chega ao final e vai retornar. Vai retornar para onde? Para a primeira linha, a seguir ao EIP, a seguir a esta. Aqui vai retornar para esta posição. Então vamos lá ver. Tudo bem, ele chega aqui e salta para além. E o EIP passa para este lado. Mas quando chega aqui, como é que ele se lembra qual é esta posição? É onde tem o base pointer, óbvio. Certo, eu vou ter que guardar o endereço
desta Da instrução. próxima instrução no EBP, certo? Exatamente, percebem? É uma coisa fundamental. O EIP, de facto, antes de saltar para a função 1, eu vou ter que guardar na memória a próxima instrução a ser executada quando ele retornar da função 1. Então, eu vou fazer isto. Ao chamar a função 1, o meu stack pointer avançou e eu vou guardar no stack o EIP de retorno, ou main, ou seja, esta posição de memória da instrução, a posição de memória da instrução, que está logo a seguir aqui ao chama função 1. Está bem? Tem que ficar em algum sítio que é para depois, quando eu chegar aqui ao retorno da função 1, eu dizer, epá, olha, vai ler este valor e coloca-o no registro EIP, que é para ele saber para onde é que vai saltar. Está bem? Percebem isto? Sim. Ok. A seguir, vou ter que... tenho aqui este EBP. Reparem, eu vou deixar de ter o stack frame do main e vou criar aqui o stack frame da função 1. O EBP vai deixar de estar aqui e vai passar a estar aqui. Mais uma vez. Epá, e quando eu terminar a função 1, como é que eu sei onde é que era o local onde deve voltar a estar o EBP? Não é? Porque, reparem, eu vou fazer a função 1, vai criar aqui o stack frame da função 1. Com as variáveis locais. Quando eu terminar a execução da função 1, eu vou ter que retornar ao main. E tenho que voltar a dizer ao main, olha, o stack frame é desta posição de memória àquela. Mas para isso eu tenho que armazenar A posição para onde está a apontar o EBP. Ora, então, cá está. Eu, quando salto para a função 1, eu digo aqui, uma das coisas que é feito é, olha, guarda na memória, fazer no o stack, move, né? o EBP do stack frame do main. Ok? Porque agora desapareceu, deixo de ter aqui, eu só tenho um ESP e um EBP, tá bem? E quando eu faço isso, o ESP também vai avançando. Pronto, então já tenho aqui, já guardei o EIP e o EBP. Agora vou ter que sim guardar o espaço para as variáveis locais da função 1. Pronto, o ESP avança e guarda aqui um espaço, em que depois, dentro do código da função, vou lá colocar valores, está bem? Pronto, e cá está, o EIP está a avançar, aqui dentro da função 1. A certa altura vai chamar a função 2, isto tudo se vai repetir. Eu vou ter que guardar o endereço de retorno da função 1, ou seja, quando eu retornar da função 2, para onde é que eu vou? Vou guardar o endereço desta instrução. E mais uma vez, se eu vou chamar a função 2, eu vou ter que guardar o endereço do EBP da função 1. Lá está. E agora vou executar a função 2, vou necessitar de guardar aqui um espaço de armazenamento para as variáveis locais da função 2. E cá estão. Está bem? Portanto, o ESP está sempre a apontar para o topo do stack e o EBP para a base do stack. Reparem que isto é fundamental, porque depois dentro da função 1, a gente acede às variáveis, quando a gente está a programar em C é pelo nome, mas internamente, através do código máquina, eles fazem muitas vezes a partir do EBP mais X posições, que na realidade é menos, porque é na memória. No offset. Exatamente, está bem, ou a partir do ESP ou do EBP. Ok, então estamos aqui na função 2, vamos ver agora o que é que acontece quando eu saio da função 2. Eu vou retornar da função 2 e vou dizer, ok, o meu ESP passa a tomar o mesmo valor que o EBP. O que é que acontece? Que isto aqui foi libertado. Na realidade, eu não reescrevo nada disto. Simplesmente o meu ponteiro passou a apontar para onde está a apontar também o EBP. Está bem? E agora, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que o EBP vai passar a ser o EBP da função 1. Como é que eu sei qual é o EBP da função 1? É o que está aqui. Eu guardei-o nesta posição de memória. Então, reparem, o meu EBP, o meu ponteiro EBP, que está a apontar para esta posição de memória, vai ler o valor que lá está
e vai passar a apontar para o endereço deste valor, que há de ser este. O EBP faz isso, ou seja, fez o tal pop, ao fazer o pop, o ESP também passou para baixo, não é? Portanto, o EBP já passou a apontar para a base, para o base pointer do stack da função 1. O ESP está a apontar para o endereço de retorno, porque a IP está aqui, certo? Como é que eu sei para onde é que ele tem que saltar? Porque o instruction pointer agora tem que continuar por este código, certo? Como é que eu sei qual é o código? É porque está aqui guardado na posição de memória que está a ser apontado pelo stack pointer. Então, o que é que eu vou fazer agora a seguir? Na realidade é o RET, a instrução RET, que vai copiar o valor que aqui está nesta posição de memória para o registro EIP. E o EIP deixa de apontar para aqui e passa a apontar para ali. Querem ver? Cá está. Naturalmente, o ESP avançou, o EIP deixou de apontar para o retorno da função 2 e passou a apontar para a posição que devia ser para a posição seguinte à chamada da função 2. E mais uma vez isto está libertado. Libertado no sentido que o ESP agora ficou claramente outra vez a apontar para o topo do stack da função 1 e o EBP para a base do stack da função 1. E, portanto, a função 1 pode continuar aqui a funcionar. Vai continuar a funcionar até fazer o retorno da função 1. E este processo vai se repetir. O ESP passa a tomar o valor do EBP também, ficou os dois a apontar para a base do stack da função 1. Neste momento, então, o EBP pode ler o valor que está lá armazenado, porque é o base pointer do stack do main. Vamos fazer isso. O ESP salta para baixo, fica a apontar para o EIP de retorno no main, portanto, para o endereço da instrução logo a seguir à chamada da função 1, portanto, ele vai saltar para ali, porque consegue ler o valor que está guardado no stack. Passou para ali. Pronto, e tudo isto aqui é memória livre. Entretanto, a função 1 vai chamar uma função 3, pronto, e este vai-se voltar a repetir. Vou voltar a gerar o stack da função 3 e quando, mais uma vez, com o ESP apontar para o topo do stack, o EBP apontar para a base do stack onde está o EBP do stack frame anterior, que é o do main, e anterior ao EBP temos o instruction pointer de retorno, que é para saber por onde é que o EIP deve apontar quando regressa da função do main. E pronto. Está bem? E este aqui é o funcionamento do stack.